sacerdote, em teu nome, Jesus, eu tomo a autoridade sobre esse lugar, sobre esse momento. Em teu nome, Jesus, nós assumimos a autoridade sobre cada situação, pessoa, circunstância que nos acompanha agora. Jesus, em teu nome, liberta-nos de toda distração, tentação, dispersão. Em teu nome, Jesus, nós repreendemos todo o mal e pedimos que o Senhor nos faça capazes de compreender, ouvir, entender tua palavra e que ela se enraize em nós. Em teu nome, Jesus, nos liberte de todo o mal, tristeza, mau pensamento, tentação, e põe os teus anjos conosco nesse lugar, na vida, na casa, no carro, no trabalho de cada pessoa que nos acompanha. Que os teus anjos, Senhor, combatam por nós. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me reges, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Filho, filha, como o padre já mencionou, nessa semana nós vamos estar falando sobre os passos necessários para nós vivermos a proteção espiritual, a blindagem espiritual, a termos êxito na batalha espiritual. E semana que vem nós falaremos sobre os passos necessários para nós vivermos a proteção psíquica e emocional. Então essa semana vai ser bem, como eu disse, vamos falar muito sobre realidades sobrenaturais, vamos ser bem mais espirituais e bíblicos, não tanto aprofundando na Bíblia, mas trazendo para aquilo que a gente chama mística cristã, né? Então a citação está em Efésios, capítulo 6, versículo 12. Pois a nossa luta não é contra a carne e o sangue, ou seja, não é contra as pessoas, mas contra os principados, as potestades, os dominadores deste mundo tenebroso, os espíritos malignos espalhados pelos ares ou pelo espaço, está dizendo aqui a tradução da CNBB. Leio mais uma vez. Pois a nossa luta não é contra o sangue e a carne, mas contra os principados e potestades, os dominadores deste mundo tenebroso, os espíritos malignos espalhados pelo espaço. Filho, filha, veja bem a verdade que a Sagrada Escritura está revelando para mim e para você, à qual nós precisamos nos atentar. A nossa luta não é contra as pessoas. Eu já quero dizer para você, você magoada com seu marido, você magoado com um amigo, com o patrão, com o irmão, com o pai, com a mãe, com o filho, saiba disso, a sua luta não é contra os seus familiares, a sua luta não é contra o seu esposo, a sua luta não é contra o seu vizinho, sua irmã, sua cunhada, sua nora, sua sogra, seu filho. A sua luta é contra o mal. A sua luta é contra esse mal personificado, que nos diz o catecismo da Igreja Católica, chamado de inimigo, antiga serpente, diabolos do grego, quer dizer aquele que divide, que gera contenda, divisão, que causa rebelião e rebeldia. Essa é a nossa luta. Só que muitos de nós, infelizmente, em virtude das feridas que trazemos, feridas emocionais, em virtude das mágoas, acabamos ficando entorpecidos e cegos para perceber onde estão os nossos verdadeiros inimigos, quais são os nossos verdadeiros inimigos e quais são as armas que nós precisamos usar nesse combate. Quanta gente passa a vida inteira combatendo pessoas, mas você não tem que combater pessoas, você tem que combater o inimigo de Deus. Você tem que combater o pecado, você tem que combater o pecado, não o pecador, a ferida, não a pessoa que talvez seja instrumento de ferida para você. Sabe, é preciso, já no início dessa reflexão, filho, filha, o padre quer conduzir você a redirecionar o olhar da sua alma, o olhar do seu coração, para você entender quais são os reais inimigos, porque todos nós estamos em uma batalha espiritual, todos nós, 24 horas por dia. Por isso que a Bíblia nos pede para rezar sempre. É claro, nem tudo é espiritual, o padre não vai espiritualizar todas as coisas, mas não dá para dizer que tudo é natural.
A virtude está no equilíbrio, no meio. Nós vivermos as coisas naturais, com sabedoria, com sensatez, mas também sem desprezar que existe um combate espiritual sendo travado em cada segundo da nossa vida. Anjos bons contra anjos maus. Gente, o catecismo nos ensina, e isso é muito importante a gente compreender, no número 328, que a existência dos anjos, dos demônios, não é uma criação mitológica, mas é uma verdade de fé. Você não pode ser cristão, católico, sem acreditar nisso. E você sabia, uma das últimas vezes que eu vim aqui, eu falei que no Novo Testamento aparece quase 70 vezes, a citação falando da existência do inimigo. Mas no Novo Testamento aparecem 511 vezes a citação sobre a existência do inimigo. Nós não vamos hipervalorizar ou demonizar tudo, não é isso. Mas é uma verdade de fé. Número 328 do Catecismo. É uma verdade de fé. A gente precisa se atentar. A gente precisa reconhecer. Não para hipervalorizar e para ver a ação do mal em tudo. Mas filho, filha, se você está num combate e ignora o fato de estar no combate, você já se tornou alvo de tiros, de balas perdidas, de ataques do inimigo. Você queira ou não, eu aceite esse fato ou não, nós estamos em combate, em batalha espiritual. Não precisa abrir. Mas lá no início da Bíblia, livro de Gênesis, capítulo 3, versículo 15, não abra, nossa citação rema aqui, principal referência é Efésios 6,12. Mas em Gênesis 3,15 aconteceu a seguinte coisa: depois que Eva, a primeira mulher, pecou comendo a maçã, desobedecendo a Deus, e levou o seu marido, o primeiro homem, a pecar, por influxo da sedução da serpente, o diabo ali estava como uma serpente, Deus chegou e disse para a serpente: olha, porque você fizeste isso, você será amaldiçoada, entre todos os animais da terra você rastejará, né, a cobra rasteja no chão, e comerá pó todos os dias da sua vida. Depois ele disse para a mulher: porque você pecou também, né, você acabou ali cedendo às sugestões do mal, ele disse para a mulher, vai pisar a cabeça da serpente, mas a serpente vai ferir o teu calcanhar, e vai ferir o calcanhar da sua descendência. Mulher, ali Gênesis 3,15 diz. Você já percebeu que Jesus, quando ele vai falar com Maria, nas bodas de Caná, por exemplo, ele fala: mulher, a minha hora ainda não chegou. É como se aquela primeira mulher fosse causa do pecado, e a segunda, Eva, que é Maria, fosse, através do seu sim e obediência ao projeto de Deus, causa da salvação. É lógico que é Jesus quem salva, mas Deus quis contar com ela, e ela deu o seu sim. Ela foi a nova Eva, através da qual a salvação entrou no mundo, o Salvador entrou no mundo, e a primeira Eva foi a desobediente, através da qual a perdição, a desobediência original entrou no mundo. Mas ali, a palavra já diz que haveria esse combate. A mulher e a descendência dela, aqueles que são os filhos de Maria, os cristãos, pisando na cabeça da serpente, com Maria, né? Com Jesus, mas essa serpente sempre ferindo o calcanhar. É um combate. Se atente disso, filho, filha. Nós estamos em combate. E veja só, muitas vezes na vida da gente, tem muita gente, eu como padre posso dizer, que está sofrendo, que está derrubado emocionalmente, psicologicamente, financeiramente, relacionalmente, por causa da baixa imunidade espiritual. Guarde essa palavra, que é muito forte, eu vou falar sobre ela toda semana, exceto na quarta, que o padre não estará. Baixa imunidade espiritual. Você já percebeu que a gente se preocupa com a imunidade da gente? E nesse tempo, com a pandemia do novo coronavírus, a gente precisa se preocupar mesmo com a nossa imunidade, né? É a gente tomando vitamina D, se expondo ao sol, para fortalecer, equilibrar a imunidade. Mas você se preocupa com a sua imunidade espiritual? Tem muita gente que está derrubado no chão, financeiramente, psicologicamente, espiritualmente e emocionalmente, por causa da baixa imunidade espiritual. A gente precisa tomar as vitaminas corretas do ponto de vista espiritual, sabe? E aqui eu acho que cabe a metáfora da medicina, da diferença entre o vírus e a bactéria. O vírus não é a bactéria, mas o vírus, ele abre as portas para que a bactéria se instaure dentro da gente. Por exemplo, você pegou uma gripe e você não cuidou direito da gripe, aquela gripe foi persistindo dentro de você. Essa gripe, que é o vírus, baixa a sua imunidade. E quando a sua imunidade está bem baixa, a bactéria que causa a pneumonia, por exemplo,
inflamam seus pulmões. O vírus não é a bactéria que causa a pneumonia, mas o vírus abre as portas baixando a imunidade, né? Então, o vírus abre as portas para que a bactéria que inflama os pulmões cause a pneumonia. E muitas vezes a pneumonia é letal, né? Dependendo do nível, que os pulmões se enfraquecem muito. Então, na vida espiritual, quando a sua imunidade espiritual está baixa, padre, eu não estou rezando, padre, eu não estou combatendo espiritualmente, você pode não perceber, mas isso está baixando a sua imunidade. E pode ser que lá na frente uma bactéria se instaure dentro de você, por causa desse vírus da baixa imunidade espiritual. Mais uma vez eu digo, nem tudo é espiritual, mas muitas coisas são. Porque o mundo espiritual é real e ele interfere no mundo físico. E olha, eu quero começar propondo uma reflexão. Que nessa batalha, muitas vezes, nós damos muitas brechas e a imunidade da gente vai baixando. E muitas vezes nós estamos sob ataque espiritual, com bactérias já inflamadas dentro de nós, nos levando à morte espiritual. A bactéria no mundo espiritual, ela nos leva à morte da alma, à morte do amor em nós, à morte da esperança em nós, à morte da fé em nós. É o vírus. A pessoa deixou de rezar, deixou de se ligar a Deus, né? Deixou de alimentar a imunidade espiritual, de tomar as corretas vitaminas espirituais. E isso foi gerando ali uma bactéria que levou a pessoa à morte. A morte da esperança, uma vez mais digo, a morte da fé, a morte do amor, o amor está adoecido, a morte da alma, a morte no pecado até conduzir à morte eterna. É muito sério. É muito sério. E é claro, às vezes a gente vive uma batalha espiritual porque a gente está caminhando na graça, na bênção e vem aquela retaliação do mundo espiritual, né? Ou porque Deus está preparando uma grande bênção para nós e o mundo espiritual negativo já sabe, né? Os anjos maus, decaídos, destronados, e vêm contra nós. Às vezes a gente vive uma luta espiritual também por causa de brechas que nós abrimos. Amanhã eu vou falar sobre os impedimentos espirituais que a gente precisa retirar para a graça de Deus fluir na nossa vida, né? Às vezes o mal se aproveita das brechas que a gente dá, mas hoje o padre vai falar sobre duas armas que a gente precisa usar para viver esse combate espiritual. Primeira, não é as duas armas ainda, mas a primeira coisa que é importante é a gente ter consciência de que o espiritual é real. Ter consciência das coisas que acontecem no mundo espiritual. Ter consciência que existe uma batalha. Que, como diz o Evangelho de João, o inimigo veio para roubar, matar e destruir. E Jesus veio para que tenhamos vida. Tivéssemos vida e vida em abundância. E para aprofundar essa reflexão, o padre trouxe aqui 6 sinais que talvez você esteja vivendo um ataque espiritual. 6 sinais, preste atenção, tome nota. Esses são sinais, filho, filha, que talvez revelam que você já está vivendo um ataque espiritual. Sempre usando o filtro do discernimento, da sensatez para não espiritualizar tudo, mas tendo fé. Sem fé, gente, nós daqui, esse programa não é de autoajuda, esse programa é um grupo de oração. Então é a Bíblia, é a realidade espiritual que nos guia. Então, primeiro sinal que talvez você esteja sob um ataque espiritual e nem percebeu, com uma baixa imunidade espiritual. A pessoa que está sob um ataque espiritual, ela vai pouco a pouco perdendo o gosto pelas coisas de Deus, perdendo o gosto pela oração, perdendo o gosto pela palavra, e ela vai sendo dominada por aquilo que os santos padres chamavam de assídia. Evagrio Pôntico, no século IV, um padre da igreja, um monge do deserto que morou ali no norte do Egito, nas cavernas, monge do deserto, ele dizia que a assídia é essa preguiça espiritual que prostra a alma, né? Primeiro sinal de que você está sob um ataque espiritual é essa assídia, essa preguiça, essa perda de gosto pelas coisas de Deus, perda de tato pelo que é espiritual, perda de gosto pela oração, chegando muitas vezes até a uma aversão às coisas de Deus, uma aversão às coisas espirituais. E isso vai como um vírus, sabe? Não chega como uma pneumonia de uma vez, né? Vai como um vírus, enfraquecendo você, te afastando da missa. Nessa pandemia eu fiquei tão triste de perceber que muitas pessoas, claro, as igrejas ficaram fechadas um tempo, né, por precaução, por prudência, mas em muitos lugares as igrejas abriram e está indo 1/3 do que ia de pessoas na missa. Parece que muita gente preguiçosa, acomodada, me perdoe a sinceridade, né, do padre, muitos filhos e filhas preguiçosos, acomodados, usaram essa desculpa da pandemia para cortar a participação na missa.
Talvez ia obrigado porque a sogra insistia, porque a esposa insistia, porque a mãe pedia, e agora fica domingo inteiro enchendo a cara de cachaça, me perdoe, né? E só em churrasco, só em festa. Tudo bem, descanse no domingo, mas vá à missa. Se você pode, vá. Reze, domingo é dia do Senhor. Não é só dia de descanso, é dia de Deus. Sabe, filho? Só que às vezes as pessoas já usam desculpa, já não gostavam, ia obrigado. Olha, é você quem perde. Se você deixa de rezar, de ir à missa aos domingos, a sua imunidade espiritual está baixando. Você vai ficar vulnerável à bactéria do mal, aos ataques do maligno. Vai sim, porque a nossa blindagem espiritual vem das práticas de oração. Sabe? É claro, se você não pode ir, se você é extremo grupo de risco, e a missa, no caso, né? Se na tua diocese, na tua cidade, as igrejas estão fechadas, é outro caso, mas acompanhe pela TV e não deixe de rezar, né? Mas vá à missa aos domingos. Então, o primeiro sinal que a pessoa está sob o influxo de um ataque espiritual é a perda do gosto por Deus e pela oração, chegando até a uma aversão às coisas de Deus. Segunda realidade, que é um sinal de que talvez você esteja sob o influxo de um ataque espiritual ou vivendo já uma baixa imunidade espiritual. Um desgaste intenso na alma, que gera um cansaço prostrativo. É lógico que o cansaço ele pode ter outras raízes, estresse, depressão, ansiedade. Vou falar sobre isso semana que vem. Mas muitas vezes, presta atenção, eu estou falando de cansaço da alma, tá? O cansaço da alma é diferente do cansaço do corpo, do cansaço da mente. O cansaço da alma é prostrativo, ele gera também essa triste preguiça. A preguiça, às vezes, a assídia é fruto de uma tristeza profunda, de um desânimo. A pessoa, tanto faz, tanto fez, vou comer igual um boi, não vou me cuidar, não vou fazer nada certo. Então, esse cansaço da alma, esse desgaste intenso, que é um desgaste além do físico, que é na alma. Você está sempre cansado, mas é um cansaço de dentro, das motivações, cansaço do espírito. É um sinal que talvez você esteja sob o ataque espiritual. E você precisa reagir. E olha, isso é sério, porque talvez as coisas na tua vida não estejam indo para frente, financeiramente até mesmo, psicologicamente, relacionalmente, espiritualmente, emocionalmente, porque você está cheio de brechas espirituais e as brechas estão te puxando para trás, enquanto Deus quer que você vá para frente. É preciso fortalecer a imunidade espiritual. Terceiro sinal de que talvez você esteja vivendo um ataque espiritual, esteja com a baixa imunidade espiritual, quando você perde a esperança. A esperança. O inimigo, o mal, trabalham para roubar da gente a esperança. Porque a esperança é a força motriz que nos faz viver, que nos faz sonhar, que nos faz combater. É claro que a nossa esperança está em Deus, né? A fé, diz a carta aos Hebreus, capítulo 11, versículo 1, é o fundamento da esperança. Mas olha, é tão sério isso. Esses dias eu lia um relato de uma santa espanhola do século XVIII, uma mística chamada Santa Josefa Menendez. E os místicos, eles têm aquelas imagens espirituais, Deus vai revelando coisas para eles, né? E diz Santa Josefa nos seus escritos que ela estava rezando e Deus começou, olha, é forte isso, tá? Bem espiritual, como eu disse, essa semana o padre vai trabalhar coisas bem espirituais, né? Ela estava rezando e Deus deu uma imagem a ela de uma pessoa que estava na cama, no leito de morte, quase para morrer. E de repente do lado da cama dessa pessoa se aninharam vários espíritos malignos, demônios mesmo. E de repente os demônios ali do lado dela, chegou atrás um espírito maligno maior, né, o chefe daqueles demônios, porque tem uma hierarquia no mundo espiritual, e eles respeitam, né? E esse espírito maior disse para os menores: façam com que essa pessoa perca a esperança, então ela será nossa. Olha só. Então Santa Josefa, tendo aquela imagem, entendeu que aquilo estava acontecendo em algum lugar, e ela começou a rezar por aquela pessoa que estava ali, né, no leito de morte. Então veja bem, o mal quer roubar a tua esperança, na hora da morte, óbvio, mas em todos os momentos da vida, quando a gente perde a esperança. Santo Tomás de Aquino diz que a esperança é a virtude que nos liga a Deus. A gente se desliga de Deus, e a gente baixa totalmente as guardas espirituais e consequentemente as guardas emocionais, dos relacionamentos, de tantas outras coisas, né? Não deixe que nada roube a esperança de você. Alimente a sua esperança com a palavra de Deus, com a oração. Quarto sinal de que talvez você esteja com a imunidade espiritual baixa, sob o influxo de um ataque espiritual: a vivência de uma profunda egolatria. O padre vai explicar o que isso quer dizer. O que é a egolatria? É a adoração de nós mesmos, né? É interessante que quando a serpente apareceu a Eva no paraíso,
A serpente não falou para Eva: Eva, me adore. Ela não conduziu a Eva ao satanismo, né? Adorar o mal, não. Ela disse: adore a você mesma. A serpente disse para Eva: adore a sua vontade. Vai lá, come essa maçã que você vai ser deusa. Você vai ser perfeita. Você vai ser maravilhosa. Você pode. Você vai ser o máximo. Então, a tentação leva-nos nem sempre a adorar o mal, mas a adorar a gente mesmo. Porque adorando a gente mesmo, a gente tira Deus do trono. É uma egolatria. E a egolatria baixa a imunidade espiritual da gente. Quando você só olha para você. Você sabia que aqui nesse estúdio, por exemplo, naturalmente falando, existe um rosto que é invisível para mim. Estou vendo o rosto da Paula, o rosto do Emanuel, o rosto da Val, o rosto dos nossos cinegrafistas. E qual é o rosto que é invisível para mim aqui nesse estúdio? O meu. Eu não posso ver o meu rosto. Por quê? Quem inventou o espelho e a selfie foi o ser humano, viu? Não foi Deus, não. Claro, com a inteligência que Ele nos deu, mas naturalmente, estou falando de criação. Nós não podíamos ver o nosso rosto. Então o meu rosto é invisível a mim. Por quê? Porque Deus me criou para eu ver outros rostos. E eu me torno feliz, humano, forte, quando eu deixo de olhar só para mim e começo a olhar para os outros. Começo a sair do trono e começo a olhar para Deus, o rosto de Deus. Então, essa egolatria baixa a imunidade espiritual da gente. Quinto sinal, um desânimo constante, uma falta de vontade de viver. É uma tendência suicida, que pode ter raízes orgânicas também, psíquicas, óbvio, fisiológicas, mas também o inimigo vem para roubar a tua vida, nossa vida, né? E a gente precisa reagir. Essa falta de vontade de viver, esse desânimo, essa tendência suicida, pode ser influxo de um ataque espiritual. Sexto sinal, que a gente está com a baixa imunidade espiritual e sob influxo de um ataque espiritual, os pecados do passado começam a voltar. Por exemplo, uma pessoa que já caminha com Deus, ela começa a voltar a beber muito, ela começa a voltar a uma sexualidade desregrada, voltar aos pecados do passado, a se drogar, a falar palavrão, a se perder, ao orgulho, ao egoísmo, à raiva, ao fechamento. 6 sinais de que você, talvez, e eu estejamos sob o influxo de um ataque espiritual e com a imunidade espiritual baixa. E é preciso reagir, buscando a confissão. Quinta-feira eu vou falar sobre os sacramentos nesse processo, que é importantíssimo para você viver o combate espiritual e ser exitosa, vitoriosa. Mas olha, hoje eu quero falar de 2 armas diante dessa baixa imunidade espiritual e diante do combate que a gente vive. A primeira arma é a presença e a intercessão dos anjos. A gente precisa contar com a presença e intercessão dos anjos. Outra verdade de fé: os anjos existem. Sabe, Deus deu a cada um, São Jerônimo dizia que devido à dignidade da nossa alma, que foi feita para o céu, quando Deus nos criou, Ele já colocou do nosso lado um anjo poderoso, um anjo da guarda. Deus te deu um anjo da guarda, é você mesmo. Padre, eu sou tão pecador, conversa com seu anjo, dá trabalho para o seu anjo. São Padre Pio dizia que às vezes a gente deixa os nossos anjos ociosos, a gente tem que dar tarefa, conversar com os nossos anjos, né? Sabia que Deus te deu um anjo da guarda? Quando você foi criado, Deus te deu um anjo da guarda para defender você. É preciso ter essa intimidade espiritual com o anjo da guarda. Não é querer ficar perguntando o nome, isso é coisa mais de cabala do que de cristianismo, tá? É entender que Deus te deu esse servo dele, que é um espírito superior, né? O anjo é espiritual, ele tem um conhecimento. Quando ele é criado, ele já recebe o conhecimento de tudo que ele precisa saber. Ele é muito mais forte que nós. Existem milhares de anjos. No livro do Apocalipse diz que existem miríades de anjos. Miríades é uma palavra do hebraico que quer dizer 10.000 vezes 10.000, ou seja, 100 milhões. E miríades de miríades quer dizer 100 milhões vezes 100 milhões, ou seja, 10 quatrilhões de anjos. Existem muitos anjos. Os anjos são comparados a estrelas. Só na nossa galáxia tem mais de 100 milhões de estrelas, imagina. Estima-se que existam mais de 100 bilhões de galáxias. Quanta estrela não existe? E Deus diz, a Bíblia diz que tem anjos como estrelas, imagina, né? Cada um tem o seu. Então você tem que contar com o anjo da guarda que Deus te deu. Nós temos que ensinar as nossas crianças a fazer a oração do Santo Anjo. Não vá para uma viagem sem pedir a proteção dos anjos. Não saia de casa sem pedir a proteção dos anjos. Não saia para o teu trabalho, não comece um projeto, não levante da cama sem pedir a proteção do seu anjo. Deus te deu como um auxílio. E o que quer dizer anjo? Anjo vem do hebraico malar,
quer dizer mensageiro, do grego angelos, né? Aí vem a palavra ângelo, né? Quer dizer também mensageiro. Malaquias queria dizer malaria, que é o mensageiro do Senhor. O anjo é um mensageiro de Deus, que Deus colocou no teu caminho para te ajudar, sabe? E a nossa luta, se nós não tivéssemos esse auxílio espiritual dos anjos, ela seria muito desigual contra o mal, como nós lemos aqui na carta de São Paulo aos Efésios, capítulo 6, versículo 12, a nossa luta contra os espíritos malignos espalhados pelo espaço seria uma luta totalmente perdida, se nós não tivéssemos o auxílio dos anjos, porque o inimigo é um anjo também, que se rebelou. Lúcifer é um anjo de luz, um anjo muito poderoso, que quando, disse São Tomás de Aquino, que quando ele soube que o plano de Deus era fazer o filho dele se tornar um frágil ser humano e que os anjos teriam que servir esse ser humano, diz que ele não aceitou, se rebelou, e como ele tinha o conhecimento pleno, não é como um ser humano que vai aprendendo, por isso que Deus nos perdoa, porque a gente não tem o conhecimento pleno, mas os anjos têm, por isso a decisão de um anjo é irrevogável. Ele escolheu, ele disse, não servirei. E com isso ele se tornou o inimigo de Deus. Mas é claro que ele era uma criatura que se rebelou e que ele é muito inferior a Deus, mas muito superior a nós. Então Santo Tomás nos ensina na Suma Teológica, na primeira parte, questão 113, no artigo 4, que se nós não tivéssemos a proteção dos anjos, nós entraríamos num combate, imagina, eu combatendo no auge, né, vamos supor o Mike Tyson, por exemplo, né? Desculpa, você... imagina, eu posso ser grandão, mas um soco dele era um só na testa do padre, né? E a luta espiritual também é assim, se você e eu não tivermos o auxílio dos anjos, nós já perdemos. Então a gente tem que contar com o auxílio dos anjos. Você tem conversado com o seu anjo da guarda? Claro, Deus é Deus, Jesus é o único Salvador, nós não adoramos o anjo, mas é um auxílio que Deus nos deu. Peça a intervenção dos anjos, peça a cobertura dos anjos na sua batalha espiritual, sabe? Peça a proteção dos anjos de Deus. Existe um anjo que Deus te deu para cuidar de você. E olha, primeiro então, arma é contar com a intercessão dos anjos. Na tradição mística da igreja, a gente aprende que existem 9 coros dos anjos, dividido em 3 hierarquias. Não vou entrar tanto nessa explicação, não, outro dia talvez o padre fale, mas olha, os serafins, querubins e tronos, o primeiro coro. Depois dominações, virtudes e potestades, o segundo coro. Depois arcanjos, principados e anjos, o terceiro coro. E os que estão conosco são a hierarquia mais próxima do ser humano, é a menor hierarquia que existe, porque os outros, por exemplo, os serafins, os querubins, os tronos, estão diante de Deus somente, não tem contato com o ser humano, né? A gente tem que contar com essa proteção. Então, a primeira arma, contar com a intercessão dos anjos. Segunda é imitar a virtude dos anjos bons, que é chamada a rainha de todas as virtudes, que é a humildade. Enquanto Lúcifer disse, não servirei, São Miguel Arcanjo disse, quem como Deus? Ou seja, quem sou eu para dizer que sou melhor que ele? Quem sou eu para odiá-lo e odiar a criatura dele, como o faz o inimigo? Quem como Deus? Ou seja, ele é poderoso. Então, a arma de São Miguel Arcanjo, dos anjos, que venceu o mal, é a humildade. A arma do inimigo é causar rebelião, é causar revolta, é causar desobediência. Se você está revoltado, causando rebelião e na desobediência, você não está seguindo o Espírito de Deus, nem sendo inspirado por ele. Desculpa o padre dizer, com toda sinceridade, na igreja, na família, na comunidade. E qual que é a arma de São Miguel Arcanjo? A arma que vence o inimigo, a arma que ele não teve? A humildade. O inimigo odeia pessoas humildes, porque a humildade é a arma que vence o mal, que destrona o mal. Enquanto o mal diz, não servirei, eu me basto a mim mesmo, eu me adoro, a minha vontade tem que ser sempre soberana. São Miguel disse, quem como Deus? E é interessante que a humildade, ela é tida como a rainha das virtudes. A rainha das virtudes, porque ela abre as portas para que outras virtudes aconteçam dentro da gente. E olha, Deus não resiste o clamor de um coração humilde. Deus não resiste. Veja no Evangelho, a pessoa vinha pedir uma coisa para Jesus. Quando Jesus até, por exemplo, aquela cananeia, Jesus falou, olha, não vou dar o pão das mesas para os cachorros. Mas quando ela se humilhou, se prostrou, falou, Senhor, eu aceito as migalhas. Jesus parou na hora e falou, o que você pediu já está feito, vai em paz. A humildade, ela alcança o coração de Deus. Ela conquista o coração de Deus. A Bíblia diz, aqueles que se exaltam serão humilhados, os que se humilham serão exaltados. Combata com a humildade.
Tem gente que acha que ser inteligente é ser sempre crítico, causar divisão aonde vai, causar rebelião. Não. Claro, os erros precisam ser mostrados às vezes, diálogos quentes às vezes precisam ser empreendidos, né? A gente precisa conversar com as pessoas, corrigir, mas a arma de Maria é a humildade. Ela se tornou nova Eva porque ela disse: olha, sou fraca, sou pecadora, mas eis-me aqui, a humilde serva do Senhor. A arma de Jesus, Filipenses 2, ele não levou o ser igual a Deus como uma presa a agarrar, mas ele se humilhou, se esvaziou a kenosis, tornando-se obediente até a morte de cruz. É a humildade que vence o mal, é a humildade. Quem é humilde fortalece a sua comunhão com Deus, porque sabe que sem Deus não consegue vencer. Quem é humilde reza mais. Então, você que está sobre ataque espiritual, com a imunidade espiritual baixa, comece a rezar, a buscar a Deus, porque a força não está em você, está em Deus. Isso é humildade, reconhecer isso. Quem é humilde vai trabalhando o perdão, não se deixa vencer pelo orgulho, por essa teimosia, né? Tem gente que tem uma teimosia, uma resistência a ser ensinado, que diz assim: Deus está errado, eu estou certo, a Bíblia está errado e eu estou certo. Humildade de aceitar o que na Bíblia, na doutrina cristã, eu ainda não entendo, mas se Deus falou, está falado. Senhor, eu não entendo, não concordo, mas eu me submeto. Quem como Deus? Ninguém como Deus. Micael quer dizer quem como Deus? Ninguém como Deus. Ele é o soberano, ele é o grande, ele é o poderoso, né? Enfim, está aqui essa primeira reflexão. Como eu disse, essa semana vai ser temática. Amanhã, quinta e sexta, o padre vai continuar falando sobre armas para vencer o combate espiritual, para fortalecer-se espiritualmente de dentro para fora, para elevar aí o nível, a condição da nossa imunidade espiritual. Isso é importante. Muitas vezes a gente fortalecendo o espírito, fortalecendo a nossa comunhão com Deus, o inimigo não resiste a uma alma que tem comunhão com Deus. Quando a gente fortalece, as outras áreas da gente, da vida da gente, começam a ficar mais fortes também. Enfim, o padre quer rezar um pouquinho com você. Eu quero fazer diferente. O padre vai dizendo e você vai repetindo depois do padre junto com os meus irmãos aqui. Pode ser? Diga assim comigo: Senhor Jesus, Senhor Jesus, eu reconheço a minha dependência. Eu reconheço a minha dependência do Senhor, Senhor, do teu amor. do teu amor. Tu és Jesus, Tu és Jesus, o meu único Senhor. o meu único Senhor. Eu me submeto a Ti. Eu me submeto a Ti. Eu me submeto à Tua palavra. Eu me submeto à Tua palavra. Eu me submeto à verdade Eu me submeto à verdade que as Escrituras revelam. que as Escrituras revelam. Eu preciso do Senhor Jesus. Eu preciso do Senhor Jesus. Fortalece a minha imunidade Fortalece a minha imunidade espiritual. espiritual. Jesus, põe comigo Jesus, põe e comigo com os meus, e com os os meus, teus santos anjos, os teus santos anjos, para nos defenderem para nos defenderem no combate contra o mal. no combate contra o mal. Eu renuncio, Eu renuncio, em nome de Jesus, em nome de Jesus, a toda descrença, a toda descrença, a todo orgulho, a todo orgulho, a toda resistência a Deus a toda resistência a Deus e a sua palavra. e a sua palavra. Eu renuncio Eu renuncio todo pensamento contrário ao Evangelho, todo pensamento contrário ao Evangelho, a doutrina da igreja. a doutrina da igreja. Eu renuncio Eu renuncio a todo desânimo espiritual, a todo desânimo espiritual, a toda assídia, a toda assídia, preguiça, preguiça, tristeza, tristeza, falta de esperança. falta de esperança. Eu renuncio ao isolamento, Eu renuncio ao isolamento, à egolatria, à egolatria, aos meus pecados do passado. aos meus pecados do passado. Eu renuncio a toda contaminação espiritual. Eu renuncio a toda contaminação espiritual, Eu renuncio a toda falta de humildade. a toda falta de humildade. Eu renuncio a todo orgulho, Eu renuncio a todo orgulho, a toda vaidade, a toda vaidade, a toda cegueira espiritual, a toda cegueira espiritual, a toda surdez espiritual, a toda surdez espiritual, a toda falta de fé, a toda falta de fé, a todo mal, a todo mal, de qualquer nome, de qualquer nome, espécie espécie e poder. e poder. Eu renuncio Eu renuncio a tudo que me cega, a
tudo que me cega e que me afasta de Deus. e que me afasta de Deus. Eu renuncio agora Eu renuncio agora a toda preguiça espiritual a toda preguiça espiritual e a todo esse mal, e a todo esse mal. em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E eu ordeno agora, Eu ordeno agora. que fortalece a minha imunidade Fortalece a minha imunidade espiritual. espiritual. Amém. Amém. Acima de todo principado e autoridade está o Senhor Jesus.